Nesse vídeo eu vou falar sobre muitas coisas envolvendo o RetroPie, o Raspberry Pi 3 e vários problemas que eu tive e que eu demorei muito para solucionar, então talvez possa ajudar. Eu vou ficar gravando só a tela aqui do RetroPie, que eu já botei. Eu usei o Raspberry Pi 3B e estou usando o RetroPie, se não me engano, 4.4. Então, a primeira coisa, se você quer ter um RetroPie no seu Raspberry, é fundamental e bem importante você conectar ele à internet. E isso você faz através do menu. Eu não vou mostrar aqui como que é, mas é simples, é só você procurar na internet. Qualquer tutorial mostra. Mas uma coisa que a maior parte das pessoas não mostram é que o o menu para você ajeitar a configuração da internet, ele é meio bugado. Ele não consegue ser alterado só com o controle. Eu estava usando esse joystick aqui do Super Nintendo via USB e eu não consigo alterar as configurações do Wi-Fi com ele. E nesse momento você vai precisar de um teclado. Aí você pode estar perguntando, obviamente vai precisar de um teclado, por causa que você tem que botar a senha, então tem que botar as letras e tal, o número. Só que não é só isso. Para você meio que selecionar, tipo, você ir para baixo e dar Enter, você vai precisar de um teclado. Então, mesmo que você... Essa que foi a parte que me pegou, que me deu um pouco de dor de cabeça, porque na minha cabeça eu precisaria do teclado somente para digitar. Mas o meio que o menu é meio complicado, então eu recomendo que quando você for botar a configuração do Wi-Fi, você utilize um teclado e você use, né, no teclado. Eu não usei esse teclado aqui, até porque esse aqui é do notebook, mas o para cima, para baixo, né, os sinaizinhos, e não do controle. Segundo, existem algumas maneiras de você transferir os dados por RetroPie. Primeiro é com um pendrive, né? E a segunda é por via network, que é basicamente você conecta o RetroPie numa internet, digamos a internet da sua casa, e conecta o seu computador na internet da sua casa e você passa pelo computador para o RetroPie. Esse método é um pouco mais lento, mas é um método que eu recomendo, porque vai acontecer coisas de ruins saírem meio erradas na hora que você vai botar o RetroPie, então sabe que isso é um recurso e não é muito difícil fazer. Você vê alguns vídeos na internet e vai conseguir meio que se safar fácil. A outra coisa, a maior parte dos emuladores e das ROMs, para quem não sabe, ROMs são os arquivos de jogos que você baixa, não tem muito mistério. Você baixa, por exemplo, no Mega Drive eu baixei essas ROMs aqui. É só baixar, botar na pasta do emulador, vai ter muitos vídeos no tutorial falando, e é isso, é tranquilo. Porém, tem um problema. E são para dos consoles. Primeiro é o Neo Geo. O Neo Geo, ele é um pouco complicado de emular ele, e para você emular ele, você precisa de algumas coisas especiais. E se você baixar uma ROM da internet e botar, tem uma chance alta dele não funcionar. Então o que eu recomendo é você baixar um pacote de ROMs específicas para o seu emulador e você procura especificamente de como botar ROMs no Neo Geo no YouTube. Você vai encontrar alguns tutoriais e você vai ter que baixar uma ROM set na internet. O que é uma ROM set? É uma pasta cheia de ROMs e você vai pegar o jogo que você quer e você passar para o Raspberry, para o RetroPie. Então o Neo Geo exige uma atenção maior, mas se você procurar conhecer informações você vai conseguir fazer sem muitos problemas. Mas basicamente você não vai conseguir botar qualquer room aqui. Você vai ter que baixar umas rooms específicas de um lugar específico e botar aqui, vai ser mais fácil. E a outra coisa é esse aí que dá dor de cabeça, que é o arcade. Então, os jogos de fliperama, os jogos de arcade, né? Eles também são complicados, e um pouco mais complicados do que o Neo Geo. Então, você não pode baixar ROMs na internet e botar aqui, por causa que tem muitas frescuras e tem uma história meio que... uma história um pouco complicada de dizer aqui, nem eu sei muito bem, para ser sincero, mas resumidamente ele não é tão fácil assim, não é só baixar e botar. Você vai ter que fazer a mesma coisa que o Neo Geo. Eu recomendo você baixar uma ROM set e vai ter alguns emuladores. Só um minutinho aqui. Eu vou botar aqui num jogo pra explicar, sei lá, Cadillacs and Dinosaurs. Eu vou só acessar aqui
O boot dele, então, ele tem algumas rooms aqui. A room que você deveria usar e que eu recomendo, você pode usar outras rooms, mas esse aqui é o Irmami 2003. Você pode usar o 2003 Plus ou não. Eu estou usando o 2003 Plus, mas pode ser só o 2003. E, enfim, você vai ter que baixar isso no RetroPie, então você procura como baixar isso no RetroPie ou essa room, porque é uma configuração interna. E é a mesma coisa que o teclado que eu falei. Use o teclado, é um pouco mais simples, poupa tempo. Então, peraí, só sair dessa tela azul aqui. Então você vai ter que baixar esse emulador através do RetroPie, ele não vai vir instalado naturalmente, você vai ter que instalar ele e, vai ter que instalar ele. Então procura como fazer isso. Tipo, já vem um Mami, que é é um meio que um emulador de arcade, mas não vai pelo Mami, vai para esse Mami Irmami 2003. Ele é mais confortável, ele roda melhor e é isso. E agora o maior problema, no meu ponto de vista, do arcade, que... Só um minutinho, eu vou sair daqui, aí você vai ver que tem os nomes direitinhos dos jogos, né? Bomberman, Cadillac and Dinosaurs, Black Hat. Só que ele não vai vir assim. Quando você entrar no... Baixa uma Room 7 do Mami, que é o Mami 0.38, você vai ter que baixar isso no seu computador. E aí, ele vai vir assim, só pra te mostrar rapidinho. Vou abrir aqui o arquivo que eu baixei da Room 7, do MAME 078. Ele vai vir de maneira que... Não sei se você consegue ver, são códigos, por exemplo. Isso aqui, Coffee 99... o que é isso? É The King of Fighters 1999. E o é versão, porque tem versão A, B, C. E isso aqui é uma confusão gigantesca. E todas as rooms aqui de arcade vão estar assim. E alguns, tipo assim, esse Coffee até dá pra entender, mas tem alguns que não tem mínima condição de entender. E você ficar perdido. Então, tipo assim, digamos que você quer jogar um jogo, sei lá, Battletoads. Como que você não vai escrever Battletoads aqui e não vai encontrar? Você vai escrever, sei lá, BTL Toads, você não vai encontrar. Tipo, é um código específico. E aí isso dá muita dor de cabeça porque você tem que saber o jogo. E se você clicar aqui, por exemplo, o que é isso aqui? JANS. São vários arquivos que não tem como reconhecer. E como que você vai saber esses códigos? E esse que é o pulo do gato que eu demorei muito tempo. Então, vai ter os arquivos. Você vai ter que baixar essa pasta aqui, que é o MAME 0.78. Só que eu não vou mostrar aqui, mas basicamente você vai entrar num site de rooms aí da internet para baixar rooms, que é fácil de encontrar. Quando você baixar a room, você vai perceber que a room vai ter um nome que não é um nome normal. Por exemplo, Cadillacs and Dinosaurs vai ser só, se eu não me engano, Dino. Então, você não vai usar um que você baixou, mas você, ao baixar, vai ver o nome. E o nome dela, muito provavelmente, vai ter um correspondente aqui. Então, se eu procurar aqui Dino, eu vou encontrar o Dino, e esse Dino vai ser Cadillac and Dinosaurs. Então, ou seja, eu baixei no site, e baixando no site não para usar, mas para ver qual vai ser o nome. Porque o nome é sempre assim, com essas letras assim meio confusas. E então aí você vai fazer, digamos que você tem uma lista de 50 jogos. Você vai baixar esses 50 jogos no site e você vai botar numa pasta. E aí você vai abrir essa outra pasta do lado e você vai procurar código por código, pegar e arrastar para o seu Raspberry Pi. E aí como que você vai fazer? Você pode fazer por pendrive, mas não pode fazer por net. Eu não vou explicar aqui como fazer por net, mas como eu disse no começo do vídeo, é relativamente fácil de se fazer. Então você precisa só... E tá mais esses arquivos de arcade que são muito levinhos, eles só arrastam e já estão no Raspberry Pi. Então é isso. É um pouco simples, né? Na verdade, tipo, o meu problema maior foi que eu não encontrei informação suficiente, tanto no Brasil quanto lá fora, né, no YouTube, que as pessoas não diziam isso muito bem, não explicavam muito bem, e é isso. Mas basicamente você vai ter que só arrastar essas runs para dentro da parte do arcade. Então você pega isso aqui, digamos que esse aqui é o jogo que você quer. Aí você procurou, viu que o código é esse, pegou nessa room set que você baixou da internet, você vai arrastar para o arcade. E aí você vai ligar o Raspberry Pi, atualizar o Raspberry Pi e você já vai conseguir estar jogando. Só mais um adendo. Quando você instalar o Raspberry Pi, você não vai ter todas as ROMs disponíveis. Por exemplo, aqui tem o Arcade, tem o Atari, tem Game Boy, tem Game Boy Advance, tem Game Boy Color, Master System, Mega Drive, 64.
Então, o Nintendo DS. O Nintendo DS é um emulador que, a princípio, não tem no... Tipo assim, ele tem no RetroPie, só que ele não vem instalado. Então, você tem que procurar sobre isso. Então, antes de eu chegar o meu Raspberry Pi aqui usar o RetroPie, eu pensava que era só... Já teria meio que formatado uma pasta com emulação de Nintendo DS, mas não tem. Você tem que procurar na internet e fazer isso. Não é tão complicado não, mas é só para saber. Então, alguns tipos de emuladores, tipo assim, estão disponíveis no RetroPie, mas não vão vir instalados. Então você vai ter que instalar por outras maneiras. E agora a última coisa é que, bom, o RetroPie, eu estou usando o RetroPie, eu estou usando o Raspberry Pi 3B. E ele é um RetroPie, desculpa, um Raspberry que não é tão potente assim, mas também não é tão fraco. E a princípio, as ROMs que você pode rodar é do PlayStation 1 para baixo, né? Por exemplo, o Nintendo 64 é o equivalente ao PlayStation 1, você também consegue rodar. E ele roda sim PlayStation 1, ele roda PS e Nintendo 64. Só que o problema é que ele não roda tão bem assim. Você até pode tentar uma coisa maior do que a geração do PlayStation 1, como um Dreamcast, mas eu não recomendo. Então ele força um pouco o sistema, não roda tão bem. Tipo, eu tenho algumas ROMs aqui, até vou botar um jogo de Nintendo 64. Nintendo 64. Ou sei lá. Ele roda bem travado com o áudio dele. E também ele trava bastante, então não é uma coisa tão legal. Então, se você está muito esperançoso para jogar um Nintendo 64, eu recomendaria você não comprar o Raspberry Pi 3B. Aí talvez o 3B Plus fosse um pouco melhor, ou o 4, mas bom, o 3. Tipo, dá pra jogar, se você tirar o som não incomoda muito, mas ele é um pouco travado. Não sei se você consegue ver que tá... Enfim, o som tá meio assim e vai ficar assim. Só mais um último adendo, o PlayStation 1 você também é um pouco mais complicado de botar, ele tem ISO, então procura sobre isso, não vai botando qualquer coisa em qualquer lugar. E é uma coisa que algumas pessoas não sabem, mas eu que já entendo um pouco dessa área de emulação e esses sistemas assim, até antes de fazer esse projeto que eu estou fazendo aqui, desse central multimídia, que ele é personalizável. Você pode botar meio que a imagem, você pode botar um textinho, você pode botar muitas coisas. Você pode botar a imagem, isso aqui é um tema que eu peguei, que é do esse Phil Dodds Comics, que então você pode personalizar todo o seu RetroPie da maneira que você quiser. Você pode até botar música nesse menu aqui que eu não estou para botar. Então você pode fazer muitas coisas. Então só saiba disso e que é tudo personalizável. E agora também uma outra coisa que eu lembrei é que dependendo do seu controle, por exemplo, eu estou jogando por enquanto com esse joystick aqui. Ele não tem um analógico, mas eu consigo usar em alguns jogos que precisam de analógicos aqui, simulando analógico. Porém, digamos que o PlayStation 1 ele tem dois analógicos, né? O da movimentação do personagem e outro que da visão do personagem. Então, se eu fosse jogar com esse controle aqui, ficaria uma coisa meio esquisita. Mesma coisa para o Nintendo DS. O Nintendo DS, eu tenho aqui umas ROMs, eu até consigo jogar alguns jogos que não precisa de usar tanto a tela de cima quanto a de baixo. Tem emuladores diferentes, mas no geral meio que é ruim, né? Tipo, é muito difícil de jogar, você precisaria ter mais ferramentas. Também é configurável, você consegue entrar no menu do Nintendo DS e configurar tudo direitinho para ficar jogável. Só que não vai ser uma coisa tão fluida, não vai ser uma coisa meio esquisita. Então só saiba disso, né? E lembre-se de que, apesar de que você poder botar vários emuladores, dependendo do emulador, ele vai necessitar e requerir um tipo de controle para jogar minimamente aceitável. Tipo assim, aqui tem vários jogos que eu não consigo jogar com esse controle, né? Agora, se eu tivesse um controle com analógico, eu poderia configurar o analógico para fazer tipo a canetinha do Nintendo DS e os cursores para andar, entendeu? Mas aí aqui eu meio que é só o Nintendo DS, tipo, é só a movimentação da canetinha. Então só lembre-se disso, né? E pense bem. E a última coisa, esse aqui é o RetroPie, tá com uma capinha, tá com controle, tá com caixa de som. E isso aqui ele tem um problema que ele não desliga, né? Então se você pesquisar um pouco sobre o RetroPie e prestou atenção antes de comprar, vai ver que ele não desliga. Então para você desligar você teria que puxar, né, a fonte dele da tomada.
Só que isso não é uma coisa tão boa porque pode acabar corrompendo o disco dependendo da situação que você faz. Então o que eu recomendo fazer é você instalar um botão de liga e desliga. É uma coisa que não é tão difícil. Você procurar tipo Power Button, um, Raspberry Pi 3, você vai conseguir encontrar. Então eu ainda não instalei um botão Power, mas porque eu comprei um cabo, um jumper, então tá chegando aqui, eu vou instalar assim que possível, mas tenha em mente isso também não é muito caro. Um cabo jumper, sei lá, vários cabos são por R$ 10. E você precisa de um botãozinho que você pode reaproveitar de um interruptor, de qualquer coisa, porque aí meio que é mais seguro para evitar que aconteça algum acidente com isso, com o Raspberry.